Diferentemente da maior parte dos vídeos do Eurofute, esse aqui aborda problemáticas que podem ser sensíveis para algumas pessoas. O conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Rala, criançada, rala, mete o pé. Mete o pé. Eu sei, se tu for criança eu sei, hein. Eu sei, hein. Rala, rala. Mete o pé, olha aí. Você já deve ter ouvido que o futebol pertence ao torcedor. E essa frase não existe apenas pelo tom poético não, e sim porque os modelos de muitos clubes pelo mundo passam pela propriedade pertencer ao sócio torcedor. Mas já faz bastante tempo que essa realidade tem mudado. Cada vez mais o futebol tem ido parar nas mãos dos endinheirados, que fazem investimentos ou compram os clubes diretamente. No Brasil tem o modelo das SAFs, mas a verdade é uma só. Dos clubes mais bem sucedidos dos últimos anos, muitos deles têm uma fonte de dinheiro externa por trás. E no cenário do futebol global surgiu um novo elemento que pode distanciar ainda mais o futebol daquilo que a gente conhecia no passado: a Arábia Saudita. Nos últimos anos, os planos de sports washing da Arábia Saudita têm estado a pleno vapor, com o país instaurando diversas iniciativas na tentativa de ser visto sob um novo prisma, uma nova luz. E a mais recente dessas iniciativas é a de ser visto como um país do futebol. No vídeo de hoje a gente vai abordar o tema da Arábia Saudita no futebol. Da onde que veio o dinheiro deles? Por que eles estão fazendo esses investimentos tão grandiosos? Quais são os planos dos sauditas para o futuro? E como isso pode afetar o futebol globalmente? E é importante ressaltar, esse vídeo aqui é de um tema mais delicado do que a gente costuma abordar aqui no canal. E não vai ser um vídeo daqueles descontraído, divertido que a gente costuma fazer, beleza? É um assunto sério que tem que ser tratado aí com seriedade. Até por isso, a gente pede que vocês comentem depois de terem assistido o vídeo por completo, que acreditamos ser uma forma de enriquecer a nossa discussão. E também para melhorar o debate sobre esse assunto, a gente tem a honra de trazer pro Eurofute alguém que entende muito da parte geopolítica do assunto: o Tanguy Bagdadi. Bom, meu nome é Tanguy Bagdadi. E a Vascão, tá? Vascão, tá? Você tem que respeitar, porque ele é Vascão. Então não aceite nenhum comentário negativo acerca do meu companheiro de torcida, tá? Professor de Política Internacional desde 2007, sou graduado e mestre em Relações Internacionais, tenho, enfim, mais de 15 anos de sala de aula e sou criador do podcast Petit Jornal, né, que é um podcast que fala sobre temas de política internacional e de economia de forma rápida, né, de forma cotidiana, né. Então ali a gente tem um espaço para falar sobre temas políticos, econômicos, sociais, culturais, inclusive esportivos, e isso acabou levando, inclusive, a gente a fazer um curso também. Então, quem tiver interesse em se aprofundar mais nesses temas, a gente tem o Petit Cursos. Aliás, tem um curso sobre futebol que deve ser bem interessante pro público aí do canal. E a gente vai começar falando do sports washing, que é um termo que ganhou popularidade nos últimos anos, mas o que diabos é isso, né? O conceito de sports washing, ou lavagem esportiva numa tradução literal, né, se refere à prática de esconder o lado ruim de um país ou de um governo com o investimento no esporte. E essa não é uma ideia nova. No Império Romano, a famosa prática do pão e circo, por exemplo, consistia em lotar arenas com espetáculos de gladiadores e distribuir comida para o povo, a fim de distrair a população dos problemas, apaziguar os ânimos do povo, né, e evitar ali motins e revoltas. Isso pode ser interpretado como uma forma de sports washing de tempos remotos, ou ao menos a tentativa de desviar a atenção dos problemas através do entretenimento. E desde a Roma Antiga, a gente já viu isso sendo utilizado diversas outras vezes. É uma carta importante na mão de ditadores, por exemplo. É de conhecimento geral que Hitler usou as Olimpíadas de Berlim em 1936 para esconder os problemas do seu regime e divulgar a sua propaganda. Mas eu já vi tem um tempo do velho, porque não tô, tipo assim, tô lembrando vagamente assim, mano, tá ligado? Ah, pô, dá pra rolar, pô. Quase um ano que eu vi o vídeo, pô. A missão era divulgar uma ideia de uma Alemanha forte e pacífica, escondendo todo o racismo, a perseguição política e outros problemas, obviamente, do seu comando. E segura que essa minha fala vai ser importante mais pra frente, tá? A jogada da Arábia Saudita, então, é apenas mais uma na história, não é nada novo, tá? O país hoje em dia é conhecido por ter algumas leis autoritárias e retrógradas, como o fato de que até 2018 as mulheres sequer poderiam entrar em um estádio de futebol, além de severas violações de direitos humanos. Cara, que eles... Tipo assim, eu tava lá agora, né, mano? 2 semanas atrás. Cara, é muito bizarra tipo assim, a forma que... A forma diferente da cultura deles em relação à nossa pra vestimenta das mulheres, assim. Tipo, a Sofia Espanha tava lá com a gente, tá ligado? Tava a Sofia Espanha e a mãe. E, viado, tipo, elas saíam, às vezes, com roupas completamente comuns pro Brasil. Não tô falando com... roupa curta, não. Roupas assim, tipo, sei lá, uma camisa de manga longa, só com a mão pra fora. Pô, uma, sei lá, calça, assim, suave.
e, pô, o rosto aparecendo. Mano, os caras ficavam olhando, tipo, encarando, tá ligado? Um bagulho até meio... Porque pra eles é muito diferente. Não que não exista isso lá, mas, pô, a grande maioria das mulheres que você vê na rua, todas... Pô, às vezes só com o olho aparecendo, às vezes só com uma parte do rosto. É muito diferente lá. Eles têm por lá, como a prática de torturas e as intolerâncias de religião e sexualidade. Olha, a gente tá falando, Pedro, sobre países que têm imagens ou ruins ou neutras demais. E aí, o Catar, por exemplo, é um grande exemplo, né? O Catar começou a fazer uma série de investimentos não apenas em esporte, né? Então vai, por exemplo, ter uma das grandes redes de notícias do mundo árabe, que é a Al Jazeera, é Qatari. Então as pessoas começam a associar o Catar não mais a um grande deserto cheio de gás natural, mas a um local que tem um jornalismo de muita qualidade. Você coloca muito dinheiro nisso. E o Catar começa a perceber... O Qatar é um dos primeiros a fazer isso, os Emirados Árabes também, né, enfim, com a Emirates, começa a perceber que fazer investimento em esporte é algo que dá uma imagem muito interessante. Então o Qatar vai lá e compra o Paris Saint-Germain. Ora, eu já não associo mais o Qatar a uma ditadura. Eu começo a associar o Qatar ao Paris Saint-Germain, ao Mbappé, ao Neymar, ao Messi e é uma Copa do Mundo, né? O Qatar coloca o nome na camisa do Barcelona. Ó, na hora que eu penso no Qatar, eu penso na camisa do Barcelona, eu penso no Messi, né? Eu penso no trio MSN fazendo gols. Então, isso é o sports washing, né? Então, você lava a sua imagem a partir da utilização do esporte. E a Arábia Saudita não tem, assim, é uma conta sem limite, né? Então, ela tem muito dinheiro para fazer esse tipo de investimento. É exatamente o grande caso que a gente tem nesse momento. Mas como eu mencionei, em 2018, as mulheres foram permitidas a entrar nos estádios, né? E essa mudança foi instigada pelo Mohammed bin Salman, o príncipe saudita, que é o comandante de... Tipo assim, lá tem uma porrada de príncipe... Pô, rei, essas paradas, né? Você vai nos lugares, porra, você tem, tipo, o quadro dos caras, mano, tá ligado? Pintura com o rosto dos caras. O local meio que idolatra essas pessoas, entendeu? Fato do país no momento. E o curioso é que essa mudança veio no mesmo ano em que supostamente o príncipe saudita autorizou a eliminação do jornalista Jamal Khashoggi, que foi visto entrando no consulado saudita na Turquia e nunca mais saiu. Segundo um relatório dos Estados Unidos, foi o próprio Bin Salman que encomendou o assassinato, apesar de ele oficialmente negar. A gente não vai entrar em detalhes, mas é importante ressaltar que o que eu vou falar agora pode ser sensível para algumas pessoas, tá? A advogada Helena Kennedy ouviu e relatou um grampo com uma conversa entre integrantes do Esquadrão da Morte que assassinou Khashoggi. Abre aspas. Dá pra ouvi-los rindo. É um negócio assustador. Eles estão lá esperando, sabendo que aquele homem vai entrar e vai ser assassinado e esquartejado. Mas hoje em dia ninguém mais fala desse caso, porque a Arábia Saudita virou... Eu vou falar a real instrução que eu tive quando eu recebi lá. Chegamos lá, eu e Brabox... E aí, Brabox não fala inglês, né? Eu tava ouvindo o cara falar comigo e passando pro Brabox. O cara simplesmente chegou e falou assim, olha, é o seguinte, mas isso era um cara da eSports World Cup, não era um cara, tipo, morador de lá. Ele chegou e falou assim, aqui, se você estiver muito feliz, já começa a ficar ligado que tu pode estar fazendo algo errado. Então tu fica mais no sapatinho. Isso aí eu já levei como um bagulho mais pra aterrorizar a gente do que um bagulho... oficial, obviamente não tem regra que tu não pode ficar feliz. Só que aí ele chegou e falou assim, primeiro, vocês brasileiros, demonstração de afeto, segura, tá ligado? Segura na demonstração de afeto, não fica naquela, tá ligado? Porque aqui no Brasil, mano, pô, tu sabe que teu amigo, teu time faz um gol, tu, pô, abraça ele, tá ligado? Lá ele já falou, ó, evita. A outra coisa que ele falou pra mim, se você achar que algo pode ser interpretado como errado, tu já tira daí que é errado. Então você já não faz. Se você tiver na dúvida, tu já não faz, tá ligado? E aí ele falou assim, se os caras acharem que você roubou alguma coisa, eles não vão te matar. Mas pelo menos uma mão tu pode perder. Aí eu já virei pro box e falei assim, viado, aqui é ficar no quarto, né? Vamos ficar no quarto, suave, pô, acompanhando os jogos do Brasileirão aí e tal. Mas, mano, tipo assim, acabou que a viagem foi maneira pra cá, tá ligado? Foi maneira pra cá. A gente conseguiu, pô, dar uns rolê lá. Eu consegui jogar bola, mano. Tipo, e os caras me receberam super bem, mas essa de jogar bola foi maluquice minha. Que eu expliquei lá no Instagram. Cara, eu vi o campo de futebol da varanda, tipo, da janela do meu quarto de hotel. Mano, o pessoal tava era um dia antes de eu ir embora. Então o pessoal tava no mercado, numa feira tradicional, que fica 2 horas lá do hotel que a gente tava. Eu tava sozinho do hotel, que eu tava com a rapaziada da Fúria também e tal. Eu tava sozinho, eu falei, mano, vou lá jogar bola, entendeu? Só pra ver qual vai. Viados, fui na cara e na coragem. Agora,
que tem umas paradas assim muito diferentes, tem, mano. Sinônimo de Diferente. futebol. E muitas vezes, como você tem um poder absoluto por parte da família real, limites são cruzados. Então é comum, por exemplo, né, quando a gente pensa no príncipe regente da Arábia Saudita atualmente, um cara que a gente vai chamar de MBS, né, Mohammed bin Salman. Ele não tem qualquer tipo de pudor, por exemplo, em prender outros membros da família. Pô, eu não expliquei porque isso aí eu acho que é óbvio, né? Tu não pode falar dos caras. Tu não pode falar dos caras. Aí, mas eu acho que isso aí eu não preciso nem explicar, né? Acho que eu não preciso nem explicar, né? Você não pode falar de príncipe, tu não pode falar de rei. Pô, por motivos óbvios. Ele é real, inclusive a mãe dele. A mãe dele ficou presa lá no hotel de luxo, é verdade, mas tá lá presa pra não influenciar na política saudita. E você tinha um jornalista saudita, né, chamado Khashoggi, né, o Jamal Khashoggi, que era muito crítico à Arábia Saudita, que já vivia no exílio há bastante tempo, só que ele queria se casar, né? Ele queria se casar com, enfim, a noiva dele na época, e para isso ele precisava de um documento, e ele estava na Turquia nesse momento. Ele foi pro consulado da Arábia Saudita na Turquia para pedir um documento, recebeu uma série de garantias de que nada aconteceria e nunca mais saiu. O que aconteceu foi basicamente que isso já foi provada, né, a ligação direta com o príncipe herdeiro para prendê-lo, matá-lo, esquartejá-lo e sumir com o corpo. Não era um jornalista qualquer, era um grande jornalista, mas a gente fica imaginando quantas vezes isso não aconteceu com outras pessoas que eventualmente se opunham ao governo absolutamente totalitário da Arábia Saudita. O processo de sports washing pode ter muitas etapas, mas geralmente tem ao menos duas vertentes principais, né? Uma seria mudar a aparência interna do país e a outra, divulgar o país para o exterior. E para divulgar a imagem do país, nada melhor do que oferecer patrocínios para clubes de futebol do exterior. É assim que em diversas camisas ao longo dos anos, a gente viu estampadas as marcas de Qatar Airways, no caso do Qatar, Fly Emirates, no caso dos Emirados Árabes e tantas outras. A fim de convidar o público para conhecer o país, o governo saudita também patrocinou, por exemplo, a Supercopa da Itália e a Supercopa da Espanha, que parece ser um absurdo não serem jogadas em território nacional desses países, mas a verdade é que nos últimos anos foram jogadas algumas vezes em território saudita. Essas partidas são usadas como um chamariz para o país, que busca aumentar o turismo na região e melhorar a sua imagem. Afinal, quando a gente vai ver um jogo de futebol sendo jogado por lá, a gente fala menos dos problemas que acontecem no país e muito mais dos craques que estão desfilando em campo, né? Uma grandiosa iniciativa do governo saudita nesse sentido foi a recente aquisição do tradicional clube inglês Newcastle United. O Newcastle foi adquirido pelo PIF, que é o Fundo Público de Investimento do governo saudita. Então não são empresários que são donos do Newcastle. A Arábia Saudita é dona do Newcastle. E por conta de todo esse investimento que passou a ser gerado no clube, né, os torcedores comemoraram muito essa aquisição, até porque o clube estava nas mãos de um empresário extremamente incompetente, né, que estava levando o Newcastle aí a diversos problemas. Então foi normal para os torcedores saírem celebrando e já sonhando com uma nova era, né? E esse tipo de comportamento, por mais que a gente possa entender, afinal o torcedor, ele é movido pela expectativa da vitória. E agora os torcedores do Newcastle podem sonhar com um futuro mais vitorioso. Na prática, para o governo saudita, é exatamente o que eles queriam. Enquanto o Newcastle for bem esportivamente, for bem falado na mídia pelo que está sendo feito dentro de campo, enquanto os torcedores estiverem felizes comemorando, os abusos do regime saudita vão sendo escondidos, vão sendo esquecidos. Porém, não são todos os torcedores que resolvem comemorar e acham que essa aquisição foi boa. Recentemente, a Arábia Saudita resolveu promover um amistoso entre a sua seleção com as de Costa Rica e Coreia do Sul no St. James Park, o estádio do Newcastle, e até colocou o ingresso bem baratinho para ter casa cheia e divulgar a sua propaganda ali. Mas não rolou porque para um público de apenas 5 mil pessoas, em um estádio onde cabem 55 mil, com manifestantes torcedores do Newcastle protestando nos arredores do estádio. Lembrando de casos como os de mulheres e menores idades que estão na fila de execução na Arábia Saudita por se oporem ao governo local. Esses manifestantes também lembraram de imigrantes mortos por guardas sauditas na fronteira do país com o Iêmen. Foi um protesto pequeno e é claro que é pouco, mas mesmo assim já incomodou. Na saída da partida, os jogadores e a comissão técnica foram impedidos de dar entrevistas. É evidente porque os jornalistas fariam perguntas sobre os protestos, o que poderia causar incômodo e repercussão negativa para o governo saudita. Você falou agora há pouquinho, por exemplo, sobre iemenitas sendo fuzilados na fronteira. O Iêmen é o país mais pobre do Oriente Médio, fica logo ao sul da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela começou, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, a fazer uma guerra no Iêmen, e você tem naturalmente refugiados iemenitas que tentam entrar na Arábia Saudita e são impedidos à bala.
Então, esse é o regime saudita, assim. Então, se você quiser olhar somente na superfície, você vai encontrar um país que está se modernizando, mas se você se aprofundar 1 metro nesse país, naturalmente você vai encontrar uma série de problemas muito, muito graves que, naturalmente, o regime do Mohammed bin Salman não vai exatamente resolver. Ele vai, basicamente, maquiar. Em 2008, a gente teve o fundo de Abu Dhabi comprando o Manchester City, enquanto em 2011, o Qatar adquiriu o Paris Saint-Germain, além de também ter investido pesado para conseguir levar a Copa do Mundo para solo Qatari agora em 2022. Perceba que tudo passa pela mesma estratégia, né? Agora que o país foi divulgado para o exterior, né, é o momento de convidar as pessoas a olharem para dentro. Um exemplo disso é a empresa Riyadh Air. Esse caso é incrível. Ela pertence ao Fundo de Investimento Público Saudita e é a nova patrocinadora do Atlético de Madrid, num negócio que vale cerca de 40 milhões de euros por ano ao clube colchoneiro. Mas qual que é a curiosidade desse caso? A empresa recém foi fundada e tem 40 milhas de euro anual. Que é isso, viado? Isso aí dá quanto? Quase 240 milhões de reais por ano. Mais ou menos uns 240 milhões de reais. São 40 por ano. Não, mas 40 por ano de euros. O euro tá mais ou menos uns 6 reais, não é? Eu tô fazendo a conversão, pô. 40 milhões de euros anuais. Isso em real dá quanto? Isso que eu perguntei, pô. tem o seu primeiro voo previsto apenas para o ano de 240. Caralho, é muito dinheiro, viado. É muito de dinheiro. 2025, ou seja, já estão gastando uma bala para divulgar 2 anos antes da empresa sequer operar. E o próximo passo, naturalmente, é melhorar a imagem do país. E como é que os sauditas fizeram isso recentemente? Investindo pesado nos seus principais clubes, Al Ahly, Al Hilal, Al Nassr e Al Ittihad, para que eles pudessem fazer contratações bombásticas no meio do futebol. Viado, um bagulho que eu fiquei de cara lá é quanto custa uma camisa desses times, viado. Pô, eu comprei a camisa do Al Hilal. Mano, tipo, lá na loja oficial do Al Hilal é tipo 400 SAR uma camisa de torcedor e 700 SAR uma camisa de jogador. E o SAR é tipo mais caro que o real. Tipo, não chega a ser $1, não chega a ser €1. Mas 400 SAR dá tipo, sei lá, deixa eu ver aqui direitinho. Então, tipo, uma camisa que é 400, que é o de torcedor, é 586 reais. Uma camisa que é 700, que é o de jogador, é R$1.000. Uma camisa, pô. Que é bizarro, mano. Vende pra vende muito, mano. Tipo, tu chega no shopping lá, cara, vai ter uma loja gigantesca, não do Al Hilal, né? Da Nike, uma gigantesca da Puma e uma gigantesca da Adidas. Aí a Adidas só com camisa de um clube, a Nike só com camisa de outro clube, a Puma só com camisa de outro clube, tá ligado? E todas, assim, mano, a do Al Hilal, Neymar. O cara, eu falei, eu achava que o Neymar tinha moral lá. O Neymar não tem moral, o Neymar é um deus lá, mano. O Neymar tem muito mais do que moral. Moral a gente vê, pô, o Estevão tá com moral aqui, tá ligado? O Pedro tem moral aqui. Sei lá, o Garro, o Matheus Pereira, o Lucas Moura, enfim, o Alan Patrick, esses caras têm moral aqui. Mano, o Neymar lá é um deus, viado. Você não tem noção, tipo, da importância que os caras dão pra esses mais jogadores. atenção positiva. E funcionou. Com a chegada de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, nunca a camisa do clube foi tão vendida. E nunca o campeonato foi tão assistido ao redor do mundo, sendo hoje transmitido até no Brasil. Quando a Arábia Saudita levou o Ronaldo, né, e depois passou a cortejar também outros jogadores de idade um pouco mais avançada, parecia que a ideia deles seria de contratar essas estrelas já depois do auge da carreira, já mais na fase final ali, né, algo que também aconteceu muito nos Estados Unidos, com alguns craques indo jogar na MLS no fim de carreira, ou até um tempo atrás aí nos clubes chineses, que também investiram pesado em jogadores no passado. Porém, existe uma diferença entre esses casos. Mas a principal diferença é essa. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o futebol... Neymar é Deus, CR7 é o quê? Deus também. Viado, não é como se eles tivessem, tipo, essa percepção de cobrança que a gente tem. Ah, mas o Neymar nem jogou lá. Eu achava que eles também teriam. Mano, os caras, assim, amam o Neymar. Eles não têm esse papo, tá ligado? Eles falam do Neymar, mano, o Neymar é brilhante, sei lá o que, tá ansioso pra ele jogar, sei lá o que. Eles não têm essa pira. Eles não têm essa imagem... muito que a gente tem aqui sobre a quantidade de lesões, sobre o cara não tá se cuidando, sei lá o que. Eles veem o Neymar como alguém que, pô, é maior que o clube, pô, levou a imagem do clube pra locais que nunca chegou, nunca vendeu tanta camisa, nunca tanta gente falou sobre, tá ligado?
chinês, eu lembro que um dos grandes clubes chineses na época era o Evergrande. Esse era o grande clube. A Evergrande é uma empresa de imobiliária, né? Uma empresa de construção imobiliária, uma construtora e tal, que naquele momento tava com muito, mas muito dinheiro, porque você tinha uma expansão muito grande, você tinha uma bolha imobiliária. Essa bolha quebrou. Então, nesse momento, você tem... Isso é comum, aliás, ver na internet, né? Você tem prédios sendo demolido o tempo todo na China, pelo fato de que você constrói o prédio, as pessoas não compram, esse prédio ele não se paga, e você demole o prédio para ver o que vai fazer depois, né? Essa empresa, elas estão realmente na berlinda. Então, quando você tem um grupo empresarial, naturalmente, esse grupo empresarial está tentando se favorecer. Tanto é que o clube, ele tinha o nome da empresa. Isso não era incomum na China. Na Arábia Saudita é diferente. Quando você pensa, por exemplo, no Inter Miami, o Inter Miami deu um jeito lá, com os patrocinadores, com a imagem que tem, né? Enfim, você tem a imagem do Beckham, você leva o Messi, então você começa a movimentar. O Inter Miami, por exemplo, perdeu de 3-0 pro Vasco. Mas quem não perde, cara? Tá brincando? Ele fala como se perder pro Vasco e fosse, pô, Deus do céu, todo mundo perde, pô. Se botar o Real Madrid aí, pica das galáxias, testada no Verrete, pô. Fiquei feliz na época, fiquei. Mas perdeu de 3-0 pro Vasco em janeiro. Era um time sofrível, absolutamente sofrível. Agora tem o Messi, né? Então, mas é uma iniciativa mais... Se fosse, era pra embalar o Messi também. Local do próprio clube com empresários locais. Na Arábia Saudita é diferente. É a mesma coisa com o Catar. Você sabe que esse dinheiro aí, ele é um dinheiro que tá lá mesmo. Ele não é um dinheiro que vai secar amanhã. Eu acho muito improvável. A gente tá falando sobre um projeto, pelo menos, de um governante que deve ficar no longo prazo. Então, acho que essa realidade veio pra ficar. E falando nele, Lionel Messi é inclusive embaixador do turismo na Arábia Saudita, uma figura famosa e respeitada no planeta inteiro, paga pra sorrir e agir de fachada para todos os problemas do país. A gente também viu Karim Benzema indo pro Al Ittihad, o atual bola de ouro indo jogar na Arábia Saudita, algo que um tempo atrás a gente nem poderia imaginar, e vários outros jogadores de alto nível seguindo o mesmo caminho, o que a gente pode contestar, mas uma coisa é fato: as ofertas financeiras que estão sendo feitas por esses jogadores beiram o absurdo, né? Por exemplo, o Benzema vai ganhar cerca de 100 milhões de euros por temporada, mais uma bonificação para ser uma espécie de embaixador da candidatura saudita para a Copa do Mundo. É um valor surreal que nem no Real Madrid ele podia chegar a sonhar em ganhar perto disso. E a verdade é que esse poderio financeiro todo acabou fazendo a Arábia Saudita também convencer jogadores que estão ali no seu auge ou nem chegaram ainda a ir jogar por lá. É o caso, por exemplo, do português Jota, que se destacou muito no Celtic da Escócia e certamente teria mercado em alguns clubes da Premier League. O Rubem Neves num dia foi especulado no Barcelona, no outro estava fechando a sua ida para o Al Hilal. O Milinkovic-Savic da Lazio foi por anos um dos melhores meias do campeonato italiano, enquanto o goleiro Eduardo Mendy, 2 anos antes de ir para a Arábia Saudita, tinha sido eleito o melhor goleiro do mundo. A jovem promessa Gabri Veiga tinha muito mercado em grandes clubes europeus, mas acabou escolhendo a Arábia Saudita, e inclusive tomou uma alfinetada do Toni Kroos. Isso além de Brozovic, por exemplo, um jogador que estava ali no auge da carreira ou muito perto disso, Fabinho, multicampeão pelo Liverpool, e muitos outros como o Sadio Mané, atual vice da bola de ouro quando se transferiu pro Al Nassr. Então, tipo assim, o cara pegar, construir a carreira dele, no final da carreira ir lá pra farmar uma grana, e foda-se, eu até entendo. Mas, mano, um moleque novo, pô, não tem ambição nenhuma no esporte, ele já ia ser rico, tá ligado? Tipo, o Gabri Veiga, ele já ia ser rico, ele já era rico, ia ficar cada vez mais rico. Mas, porra, sei lá, pra mim... Sim, mas sem dúvidas a transferência mais impactante e mais dolorosa pra quem ama o futebol, né, foi o Neymar. Então, mas essa questão do Wesley, eu acho que passa muito por uma necessidade do Corinthians também, tá ligado? O Wesley acabou ajudando o Corinthians também. Aí tem outra situação na minha visão, porque não é só a questão do cara, tá ligado? O Neymar, com 31 anos, aceitou ir jogar no Al Hilal, um jogador que pelo talento absurdo que tem... Que pra mim não faz sentido nenhum o Vini Júnior ir, cara. Ah, mas é a maior proposta da história do planeta, nunca nada se igualou, vai se igualar, beleza. O Vini Júnior, ele já é rico, num ponto que ele ter essa mudança no número da conta bancária não vai fazer tanta diferença efetiva no poder aquisitivo dele e na vivência dele. Pegou a visão? O que você acha que hoje o Vinícius Júnior quer fazer? Claro que faz, tá maluco? Ô André, fala pra mim, olhando nos meus olhos, olha nos meus olhos e me fala, o que o Vini Júnior não pode comprar hoje? O que ele não pode ter hoje? O que vai mudar que ele não consegue fazer hoje que ele vai conseguir? Pensar no futuro da família, irmão. Se o Vinícius Júnior se aposentar hoje, agora, não quero mais jogar bola, as próximas 412 gerações dele tem dinheiro, mano. Sem trabalhar. Não tô nem falando trabalhar, sem trabalhar.
Pô, gente, pelo amor de Deus, cara. Certamente teria cancha pra jogar em altíssimo nível na Europa por mais alguns anos, brigar de repente pela sonhada bola de ouro aí, né? Ou pra ganhar mais uma Champions talvez, mas escolheu o caminho de jogar numa liga onde, em teoria, vai ter... Mas ele pensa muito no social, eu sei, pô, o instituto dele é pica, eu conheci ele lá no evento do instituto. Mas ele tende... Cara, gente, a gente tá falando como se ele estivesse jogando no Bangu, cara. O cara pode aí ser eleito o melhor do mundo jogando pelo Real Madrid. Seleção brasileira, ganhando pra caralho. Loucura, gente. Mas quanto mais melhor, tá ligado? Ah, mano, eu acho que, pô, existe um teto que isso deixa de fazer, pô, diferença se você consegue pensar tranquilo no que vai ser melhor pra sua carreira, no que vai ser melhor pro seu desenvolvimento como jogador, como ídolo, pra história, pro legado que você vai fazer. Mano, ele não vai, tipo... Ah, antes ele precisava trabalhar um dia pra comprar um avião. Se ele for pra lá, ele vai precisar trabalhar 20 minutos. Ter mais facilidade e também vai ganhar muito mais. E com cada vez mais jogadores indo pra lá e com o investimento saudita parecendo ilimitado, quanto tempo vai demorar para eles conseguirem convencer alguma estrela no auge do auge? Um dos principais craques do planeta no momento, como um Mbappé, um Haaland, um Vini Júnior. E como isso poderia tornar a Liga Saudita num campeonato que a gente não vai conseguir mais ignorar, que vai ser muito difícil a gente não prestar atenção. Imagina, você teria basicamente aquilo que a gente esperava há um tempo atrás, os grandes confrontos na Liga dos Campeões da UEFA. Talvez a gente comece a se interessar, e olha que mundo louco, né? Talvez a gente comece a interessar pelo futebol da Arábia Saudita. Talvez daqui a pouco eu vá aqui pro aterro do Flamengo aqui perto de casa e veja não mais a molecada batendo bola com a camisa do City, né? Que já é... Eu já vejo algumas camisas do Al Hilal e do Al Nassr já. A grande maioria não original, então não gera dinheiro para eles, mas ao mesmo tempo, só o fato de terem várias camisas já mostra que o desenvolvimento da ideia e da visibilidade tá acontecendo, entendeu? É uma mudança da minha mentalidade, né? Assim, eu sou Vasco, assim, eu tava acostumado a ver... Ah, claro, todo mundo é Vasco. Pô, é a mesma coisa que ele fala que é um ser humano. É molecada com camisa de clubes cariocas. Daqui a pouco, agora eu vejo com molecada com camisa do City e do PSG. Quando eu era criança, mal eram considerados. Talvez agora seja a camisa do Al Hilal ou do Al Ittihad, né? Então, talvez seja a nova realidade. Mas eu tô achando que isso vai ser um caminho cada vez mais natural. E aí? Será que a próxima, né? Será que o campeonato da vez vai ser o saudita? Um dos casos mais emblemáticos foi o do Jordan Henderson, ídolo do Liverpool e capitão do clube também. Ele por muitos anos foi um grande aliado do movimento LGBTQIA+, algo que no futebol masculino é bem raro da gente ver. Então foi uma surpresa para todo mundo quando o Henderson aceitou se transferir pro Al Ettifaq da Arábia Saudita, porque no país é crime você ser homossexual. E como essa transferência levantou muita polêmica e muita discussão, né? O clube saudita não hesitou em dar o seu recado muito claro sobre a transferência do Henderson. No vídeo de anúncio da contratação, eles escolheram propositalmente uma foto onde o Henderson usava uma braçadeira com as cores do arco-íris e colocaram por cima um filtro preto e branco. Que loucura essa porra. Mano, esse bagulho é inacreditável, viado. A mensagem foi absolutamente clara. Aqui, não. Questionado sobre essa decisão, né, o Henderson foi dar uma entrevista e se explicar, digamos assim. Ele discordou de quem critica ele, né, e disse que ir pra Arábia Saudita é algo positivo. Acho que só pode ser positivo tentar se abrir como no Catar. No final das contas, ter uma Copa do Mundo lá iluminou certas questões onde acho que posso estar errado, mas eles mudaram algumas regras e regulamentos pra poder sediar a Copa do Mundo e acho isso positivo. É assim que você tenta criar mudanças positivas. Mas será que essas mudanças que fizeram pro Henderson... Resumindo, pingou... Calei, né? Então ver aí são duradouras ou apenas uma espécie de maquiagem, né? Então a pergunta é, as mudanças que estão sendo feitas pro Henderson e outros jogadores verem, serão algo de impacto realmente positivo pro povo, né? Tipo assim, mano, eu acho que a gente pode ter mudanças, sei lá o que, você consegue entender o que ele tá falando, eu não acho que ele não apoia a causa, tá ligado? Mas tipo assim, eu consigo entender o que ele tá falando, mas ao mesmo tempo ele todas as vezes que for falar vai ter que falar nas entrelinhas, sem poder falar especificamente, sem poder falar a palavra, sem poder falar de forma objetiva, sem poder ser claro. Então, porra, ele abdicou do direito que ele tinha de expor as opiniões dele pra botar mais dinheiro no bolso.
melhorar o país? Qual que é o objetivo de tudo isso? E eu acho que pode acontecer também do cara imaginar que a ida dele pode contribuir com uma certa abertura, pode contribuir, mesmo que pouquinho, com algum nível de abertura. Eu tenho minhas dúvidas, acho que a contribuição que pode ser agregada é muito pequena, talvez nula, mas eu acho que talvez, eu não sei se é o caso exatamente do Henderson, mas acho que isso pode ser uma coisa que esteja na cabeça dele, que é eu vou ir lá e vou começar a tentar ver e tal, mas sendo um projeto governamental, nenhum clube, por exemplo, vai abraçar uma causa como essa. Impossível. Não, eu não tenho a menor expectativa, a menor esperança de você ter uma mudança mais profunda na Arábia Saudita como um todo. Eu acho que o clube, com esses jogadores, ele vai acabar criando receita. Claro que vai, né? Então, você tendo esquadrões como esse, claro que você vai conseguir um patrocinador, você vai conseguir uma parceria, você vai conseguir um perdão da dívida, sei lá o que você vai conseguir. Alguma coisa você consegue. A questão é se a Arábia Saudita passa por uma mudança, eu realmente não consigo acreditar nisso. E é curioso também que nessa mesma entrevista o Henderson negou que tenha ido para a Arábia Saudita por causa do dinheiro, mas sim por causa do projeto esportivo do clube. Eu tenho a impressão de que... Vai se cara. É verdade. É verdade. O jogador simplesmente não se informa e se informar também, ele sempre vai poder ficar com a consciência dele tranquila, imaginando que é um projeto esportivo. E veja bem, esporte e a realidade e tal não se misturam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu não for, alguém vai no meu lugar, então é melhor eu ir, esse dinheiro tá lá, o importante é eu tá lá. O fato do Cristiano Ronaldo ir pra Arábia Saudita é o que faz com que outros jogadores falem assim, opa, peraí, se o Cristiano Ronaldo tá indo, isso significa que vai ser montado um belo time em volta do Cristiano Ronaldo, o projeto deve ter sido bom e eu quero ir também. E nesse sentido, portanto, a questão política, a realidade social, a realidade política, ela fica... É o Roger Guedes. Eu sempre tive o sonho de jogar no Catar. Meu peru, Roger Guedes. Que sonho que você teve de jogar no Catar, cara? Quem sonha com essa porra? Então você tem que ir pra cadeia, pô. Tu tá louco, tu tá psicopata. Como é que tu tá sonhando com jogar no Catar, cara? Que tenha chegado para jogadores que estão indo para a Arábia Saudita de maneira real, de maneira estruturada, o que tá acontecendo no Iêmen, por exemplo. Você tá indo pra lá, é importante que você saiba o que tá acontecendo no Iêmen. Eu duvido. Eu tenho sérias dúvidas de que isso esteja acontecendo. Eu acho que pode ter jogador que não vai para a Arábia Saudita porque continua acreditando na camisa dos clubes europeus. Eu duvido que chegue uma coisa, eu tô aqui, mas só pra vocês saberem, né? As mulheres estão sendo tratadas aqui de uma maneira que eu não concordo. Eu duvido muito. Eu realmente duvido que essas informações cheguem e, se chegarem, se elas são de fato valorizadas, a ideia é, no plano esportivo, nós temos uma diferença com relação ao plano político, social e até global. E agora a gente vai entrar num papo de como que o futebol se encaixa. Ele podia falar que teve o sonho de conhecer o Catar por conta disso e aquilo, mas imagina sonhar em jogar no Catar. Então, existiam formas dele construir um interesse. Tipo assim, cara, minha família e eu sempre tivemos a curiosidade sobre algumas questões assim e tal. E, a gente acha que passar um período aqui vai ser interessante. Mano, o cara falou que tem sonho em jogar. Piores da Arábia Saudita, tá? Um dos grandes objetivos do país é sediar a Copa de 2034. A FIFA entregar as sedes da Copa de 2030 para América do Sul, Europa e África de uma vez só não foi à toa, porque isso força a Copa de 2034 a ser ou na Ásia ou na Oceania. E dessas duas regiões, só uma candidatura tem chance de verdade, e é justamente a dos árabes. Não há confirmação oficial, mas com certeza em 2034 a Copa estará sendo jogada na terra de Al Nasser e Al Hilal. Por toda a questão de violação de direitos humanos básicos, né? Talvez um tempo atrás a gente não acreditasse que uma Copa do Mundo pudesse ser sediada na Arábia Saudita, por exemplo. Mas o Catar abriu uma porta que não tem mais como ser fechada. Eles sediaram uma Copa que foi considerada uma Copa de merda, né? Todas as pessoas que eu conheço que foram pra Copa do Catar relatam que, maneiro, tu tá numa Copa do Mundo assim e tal, mas não tem comparação com nenhum outro evento esportivo sediado nos outros lugares. A final foi boa. Beleza, aí você tá falando do campo bola, você tá falando o que aconteceu no jogo. Tô falando da Copa em si. Estar lá. Você, a vivência. Muito abaixo do que outras Copas foram, entendeu? Considerado um sucesso esportivo e econômico, e por isso os movimentos dos sauditas têm sido calculados, e no passar dos próximos anos a Arábia Saudita será vista cada vez mais como um novo país do futebol, com grandes astros e um campeonato assistido no mundo inteiro, com Cristiano Ronaldo e Neymar jogando por lá, com Messi como embaixador do país. Quem que vai discordar? Que é o que a Arábia Saudita quer ser em 2000.
Dito isso, o melhor jogo da história? Não, perfeito. Tipo, pô, final da Copa. Aí o jogão da porra, sei lá o quê. Mas, pô, aí o torcedor argentino tá ali concentrado com o restante da torcida antes do jogo e não pode tomar cerveja, por exemplo. E eu tô falando isso como só uma observação dentre uma porrada de motivos. Tipo assim, o Alan mesmo. Quando o Alan abre live, vocês podem perguntar pra ele o que ele achou da Copa lá. Claro que ele vai falar que foi legal, tá? Porque você tá numa Copa do Mundo, mas assim, em relação à expectativa criada e a comparação com qualquer outro evento esportivo de grande porte, é muito abaixo, entendeu? É muito abaixo. 2030. A Arábia Saudita pretende ser uma economia mais moderna, uma sociedade mais moderna, mais urbana. A Arábia Saudita ela tem muitas pequenas cidades, muitos pequenos vilarejos, uma lógica meio tribal, mais pro interior, né, saindo das grandes cidades, tipo Jeddah, Riad e tal. Levar, portanto, a imagem de um país religioso mais moderno. Lembrando... Riad é doideira, tipo assim, avenida, prédio gigante. Avenida, prédio gigante, aí um shopping do nada. Aí um complexo cheio de campo de futebol. Aí avenida de novo. E aí, pô, moleque, tipo... A sensação que se tem é que é muito mais espaço do que gente na cidade. Ao contrário daqui, que às vezes você acha que é muita gente para pouco espaço, entendeu? Que ficam na Arábia Saudita as duas cidades mais sagradas do Islã, que são Meca e Medina. A Arábia Saudita não quer ser lembrada apenas como um país religioso. Então a ideia é você pegar, por exemplo, o esporte e mostrar que a Arábia Saudita é capaz de competir em alto nível, de ter grandes investimentos e fazer grandes eventos. O golfe, a Fórmula 1. E dessa maneira, o futebol é cada vez menos do povo e mais de quem tem a grana pra estampar camisas, pagando patrocínios gigantes. Onde você foi era longe de onde Cristiano mora? Pô, 10 minutos. Lá é tudo perto, mano. E não tem trânsito, essas paradas, entendeu? É tudo muito perto. Ferramenta para objetivos maiores de um governo, né? E eles não fizeram isso apenas através do futebol, não. A mais famosa liga de golfe do mundo, a americana PGA Tour, aceitou se unir à rival Live Golf, que é controlada pelo fundo de investimento saudita, se tornando agora uma liga de golfe só. Rolaram rumores de que o fundo de investimento saudita também tinha intenção de adquirir a Premier League, algo que antes pareceria loucura, mas hoje talvez nem tanto. A liga de golfe estadunidense não é mais só dos Estados Unidos, e se a Premier League inglesa também não for apenas dos ingleses? Mas tenta pensar se nos próximos 10 anos as pessoas não vão começar a se animar para de repente pegar um avião, sei lá da onde, um avião na Europa, um avião em outros lugares do Oriente Médio, para ir assistir um torneio curto, para assistir os maiores nomes do esporte mundial que estarão jogando na Arábia Saudita. Então a gente está diante de uma mudança que a gente não sabe exatamente onde que ela vai dar. Eu nunca imaginaria associar o golfe, por exemplo, à Arábia Saudita. Hoje a gente já tem que começar a pensar que talvez essa possibilidade exista. Isso vai começar a gerar mudanças muito sérias quando a gente fala na estrutura esportiva global. Daqui a 10 anos, será que o Real Madrid será o Real Madrid que a gente conhece hoje? Ou será que a gente vai começar a acompanhar aos domingos o grande esquadrão do Al Hilal? Então será que a ideia da camisa pesada ela vai continuar existindo? Ou será que o poder financeiro vai acabar superando isso? Eu não tenho... o poder financeiro pode fazer muita coisa, mas eu acho que a ideia da camisa pesada não vai deixar de existir, não. Uma resposta. Esse é um fenômeno que a gente nunca viu. A gente nunca viu nada parecido com isso. Obviamente, não haveria nenhum problema em os clubes sauditas se tornarem fortes e referências globais, desde que isso acontecesse de forma orgânica e não com o objetivo de mascarar os atos do regime saudita. Além do futebol e do golfe, o país segue expandindo seus investimentos. Já existe um Grand Prix de Fórmula 1 na Arábia Saudita e o fundo do país hoje possui ações em diversas empresas gigantes, sendo, por exemplo, o maior investidor externo da empresa de games Nintendo. Esses investimentos não são o objetivo, e sim o meio. O objetivo real, como consta no plano Vision 2030 de Bin Salman, é transformar a Arábia Saudita num grande polo mundial, gerando capital político e colocando o país na mesa da discussão, junto com outras potências como Estados Unidos e Rússia. E isso já começou a funcionar. Depois de anos de relações diplomáticas quebradas entre a Arábia Saudita e Irã, por exemplo, com as partidas de clubes desses dois países pela Champions League Asiática sendo jogadas em solo neutro, recentemente as coisas mudaram. Com a chegada das estrelas no Sauditão, a relação entre os dois países melhorou e os jogos poderão novamente serem disputados em seus respectivos países. O projeto Vision 2030 não é uma teoria da conspiração, não, tá? É um projeto que existe e é público, inclusive tem um site que qualquer um pode acessar. Lá existe a seguinte frase: a visão é construída com base em 3 pilares: uma sociedade vibrante, uma economia próspera e uma nação... Mas os caras, tipo assim, mano, pô, lá na eSports World Cup, viado, os caras montaram quase uma cidade, viado.
Você andava lá pelo local onde rolavam os jogos, ia de uma arena pra outra, o bagulho não acabava. Moleque, a arena que os moleques da Fúria tava jogando lá, o Rocket League, mano. Eu colei pra assistir o jogo dos moleques. Gente pra c... Tipo sabe, nas Olimpíadas? Pinga estádio de tudo quanto é coisa, sei lá o que, sei lá o que. Era como se fosse isso, só que um estádio pra cada jogo, entendeu? E o bagulho muito gigantesco. Ambiciosa. É realmente um plano bonito se não fosse a sociedade vibrante, que tem pena de morte para homossexuais, que tá severamente atrás nos direitos humanos e que esquarteja um jornalista por criticar o governo. Outra parte do projeto da Arábia Saudita até 2030 é criar uma cidade gigantesca do zero. Com o dinheiro que parece infinito que eles têm, estima-se que vão gastar 500 bilhões de dólares na criação de uma mega cidade que tem como objetivo ser o futuro do esporte. Hoje, os principais eventos do mundo são sediados em algumas das mais bonitas e tradicionais locações ao redor do globo. No futuro, se o plano do príncipe funcionar, algumas competições serão sediadas na cidade Neom, um mega hub criado ali com o dinheiro do petróleo e em cima do sangue da tribo Huaytat, que foi expulsa do local onde vivia por gerações para que o projeto pudesse ser concluído. A cidade de Neom é meio que a cidade do Jetson. Pô, tem uma galera mais nova aí que não sabe nem o que é Jetson, né? Jetson é um desenho que tinha muito tempo atrás, que era todo futurista, tinha carro voador, né? Via no espaço e tal. A cidade de Neom é isso. A cidade de Neom, a ideia deles é fazer uma cidade absolutamente sustentável, que tem areia colorida na praia, que tem carro voador, que seja, enfim, naturalmente... Tá chegando, o futuro. O carro não é voador, mas tenha transporte aéreo, que seja carbono zero, que seja assim, um exemplo global de sustentabilidade. E aí você vê a contradição, né? E a lógica da visão 2030 é exatamente essa. A Arábia Saudita é tradicionalmente conhecida por ser um país produtor de petróleo, que é um combustível fóssil, poluente, né? Uma visão antiquada. E a ideia é pegar esse dinheiro do petróleo e transformar isso num super, ultra, mega projeto extremamente tecnológico para mostrar uma Arábia Saudita diferente. E uma Arábia Saudita que, com isso, portanto, vai ganhar cada vez mais peso, cada vez mais voz. Aliás, acabou de entrar nos BRICS. Tá lá junto com Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. A Arábia Saudita não seria considerada um tempo atrás. Entrou nos BRICS, o que mostra, portanto, essa tentativa saudita de se mostrar como um país mais moderno, um país de vanguarda e um país que tem condições de participar, de fato, dos grandes debates internacionais. Mas, obviamente, as partes ruins, nem o site do Vision 2030, nem o Henderson, nem o Neymar vão te contar. Até porque, que fique claro, eu não duvido que esses jogadores que toparam ir pra lá sequer saibam dos problemas do país, né? Inclusive, tenho a impressão que muitos deles não fazem a menor noção. Alguns jogadores vivem ali numa espécie de bolha, né? E não é de hoje. Mas será possível que as principais entidades do esporte permitiriam que as competições sejam disputadas lá nesse contexto todo? Com certeza absoluta. Porque além da grana... Mano, será que tá um que não sabe, viado? Que não sabe, eu acho... Tipo assim, a pessoa pode ignorar e aceitar pelo dinheiro que tá recebendo. Querendo ou não, o futebol é o trabalho dele, então ele tá lá trabalhando. Agora, não saber, viado, eu acho que pode ignorar. Agora, não saber, ninguém nunca falou nada. Envolvida, também existe influência política. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, tem uma relação muito próxima com o governo saudita e já até apareceu uma propaganda pro ministro. Neymar, pô, cara, eu acho que sabe e pode ignorar. Pô, você acha que no momento de sentar na mesa de negociação, nenhum dos empresários, nenhuma das pessoas envolvidas na negociação da parte do Neymar falou, ó, isso aqui, mas também nada que impeça você de chegar lá, ganhar teu dinheiro, jogar futebol e tal, sem pressão de torcida. Sabe, pô. Agora, ele pode falar, tá, eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou fazer o meu e foda-se, depois eu meto o pé. Ministério do Esporte do país, onde ele disse que o mundo inteiro deveria vir à Arábia Saudita para acompanhar o que vem sendo feito. Uma outra propaganda se aproveita do embaixador argentino e diz: siga os passos do Messi e visite hoje a Arábia Saudita. O futebol está sendo utilizado, é apenas uma peça no tabuleiro deles. E os jogadores atuam como garotos propaganda de um projeto de sports washing. É tudo simples e diretamente uma fachada. Enquanto os clubes sauditas gastam milhões e milhões para contratar craques, né? Gerando atenção e virando os olhos do mundo inteiro pro país, internamente foi relatado que alguns clubes ainda tinham salários atrasados por mais de 3 meses, mostrando que o que importa é como você, aí na sua casa, enxerga os sauditas, e não como a realidade de fato se dá dentro do país. Ou seja, o investimento no clube atua apenas como uma maquiagem. Eles pedem um pix lá pro príncipe, o valor do jogador é pago, e o resto das dívidas e problemas que tinham anteriormente continuam existindo. Afinal, isso não é transmitido para todo mundo, então não importa.
Esse vídeo não tem a menor intenção de falar que a Arábia Saudita é um polo de problemas e que os outros países são perfeitos. A gente sabe, por exemplo, que os Estados Unidos não é nenhum santo com as suas guerras aí, né? Porém, os investimentos lá são iniciativas privadas, de empresários e de clubes. A gente sabe também que existem problemas nos Emirados Árabes e no Catar. Porém, mesmo esses países também merecendo a nossa atenção, o fato é que ninguém no planeta inteiro tem um projeto tão grande de sports washing, com um investimento tão poderoso e de forma estatal, vindo diretamente do governo. Não são os clubes individualmente, não são empresários locais, é uma ideia dos que governam o país. E isso parece que vai continuar nos próximos anos, né? Então a gente tem tudo aí para acabar vendo mais competições sendo jogadas na Arábia Saudita, mais jogadores aceitando ir para lá, muito possivelmente uma Copa do Mundo indo parar lá nas mãos do Mohammed bin Salman na próxima década, e o futebol sendo tratado menos como uma celebração do esporte, né, uma celebração do povo, dos torcedores. Agora, um bagulho eu acho que, porra, é meio inevitável. Se em 2034, daqui a 10 anos, a Copa do Mundo realmente acontece lá, eu acho, não vou falar que eles estariam em condições perfeitas de receber, mas, pô, acho que minimamente algumas coisas teriam que ser flexibilizadas pelo menos, velho. Que do jeito que tá agora, mano, é impossível receber uma Copa, velho. A Copa, tipo assim, mais do que qualquer contratação, bota todos os holofotes do mundo inteiro, pô, em cima de você, tá ligado? Do jeito que tá, eu ainda acho muito difícil, mano. Nem que eles mudem, pô, de fachada e depois voltem a ser o que era. Mas, pô, acho que algumas paradas, pelo menos de forma superficial e mentirosa, tudo bem, mas eles teriam que flexibilizar, tá ligado? Aquela maquiada brutal mesmo. De mim e de você, e mais como uma grande fachada, uma espécie de versão moderna do pão e circo. A gente demorou bastante pra preparar esse vídeo, porque a gente queria fundamentar tudo que a gente tá falando aqui, né? Inclusive, muito obrigado ao Tanguy Bagdadi por participar aqui no Eurofut e trazer conhecimento pra gente, e consideramos que é um tema muito relevante e muito importante pra se falar, e não deixar passar batido, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, recomende pra um amigo que também tá inteirado nesse assunto. Deixa o like que ajuda a divulgar pra mais gente aqui no YouTube, e nos vemos no próximo então. Um grande abraço, falou!